Eu quero saudar o povo que está do outro lado com a paz do Senhor. Aqui está a nossa obreira, irmã Carol, que vai hoje incumbida de trazer a palavra do Senhor. Que Deus possa usar poderosamente, falar com você aí do outro lado, falar com a igreja, né? Em primeiro lugar, Deus já tratou com ela, para tratar com a tua noiva. Então que o nome do Senhor seja glorificado, exaltado. Receba algo da paz do Senhor que Deus já recebeu no nome de Jesus, amém? É tudo seu, minha amiga. Tudo seu. Deus te abençoe. Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. Amém. Que alegria estar aqui, irmãos. Amém. É uma honra estarmos aqui. Estava falando com meu esposo antes de vir aqui, antes de nós sairmos, e quase que a gente não chega. Que bem, eu vim para Cristo, acho que eu tinha uns 15 para 16 anos, e eu comecei a ir por este caminho de oração, né? As orações de manhã, as orações à noite nas vigílias, e eu sempre via a irmã Sheila, a pastora Sheila, sempre encontrava ela por aí em alguma oração, em alguma vigília, e eu admirava, falava assim, nossa, que mulher de Deus, né? Sempre andava eu e uma amiga minha juntas, e eu admirava, falava assim, nossa, que bênção, um dia eu vou, né? Ser assim, eu me lembro na época que estava noiva ainda, sua esposa estava na África, se eu não me engano. Sim. E aí eu ouvi aqueles testemunhos e falei, nossa, que bênção. E hoje nós estamos aqui. Deus, Ele é maravilhoso, Aleluia. né? O Senhor, Ele traz na hora certa, há tempo de que Deus une, há tempo que Deus nos leva. E glória a Deus por isso. Está comigo o meu esposo, os meus filhos, que são bênçãos de Deus. Né? O meu pastor Samuel sabe que nós estamos aqui. Amém. Vocês recebem a paz do meu pastor? Amém. Somos aí do Brasil para Cristo. Sem perca de tempo, vamos abrir a Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 1. Glória a Deus, Pai. É uma palavra bem conhecida, e eu quero ser breve e direta naquilo que o Senhor tem colocado no meu coração para nós nessa noite. Vamos ler aqui Êxodo capítulo 1, a partir do versículo 7, que diz assim: Os filhos de Israel foram fecundos e se multiplicaram, tornaram-se cada vez mais numerosos e poderosos, a tal ponto que o país ficou repleto deles. Levantou-se sobre o Egito um novo rei que não conhecia nada sobre a vida de José. Então proclamou ele ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel tornou-se mais numerosos e mais poderosos do que nós. Vinde, tomemos sábias medidas a fim de impedir que eles cresçam ainda mais, pois do contrário, em caso de guerra, aumentará o número dos nossos adversários e combaterá contra nós, para depois deixar o nosso país assolado. Só até aqui, irmãos. Essa é uma palavra bem conhecida que vai dizer a respeito de um povo que era abençoado, havia uma promessa sobre eles. Esse rei, quando ele se levantou, ele não conhecia José, não conhecia o Deus de José, nem o que Deus havia feito no meio do povo. E agora, quando ele vê toda aquela nação crescendo, prosperando, porque Deus fez isso, ele começa a temer no seu coração e ele fala: olha, eu acho melhor a gente tomar umas medidas contra este povo aí, porque se vier uma guerra, eles vão acabar com a gente. Era mais ou menos isso. Então, eles começaram a afligir o povo, a tornar o trabalho deles mais pesado. E a Bíblia fala que o povo começou a clamar. E Deus ouviu a oração do povo. Deus não só ouviu, Deus viu a aflição do povo. Deus também não só viu, mas desceu. E quando Deus desce, alguma coisa acontece, né? Deus ouviu a oração desse povo, ouviu. E Deus queria agir em favor deles. Mas antes de nós falarmos o que Deus fez com eles, quando ouviu a oração, vamos falar um pouquinho de oração, porque o tema é a oração que Deus responde, né? Então nós vamos falar em oração e vamos lá para Mateus capítulo 6, porque o melhor modelo de oração foi aquela que Jesus ensinou.
quando Jesus ensina o povo a orar, a oração do Pai Nosso. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9, que diz assim: por essa razão, vós orareis assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o pão diário, o pão de cada dia. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa oração Jesus está ensinando aos discípulos. Jesus já vem num diálogo com eles, e Jesus ele fala assim: olha, quando vocês for dar esmola para alguém, não falem, né? Não grite, não mostre, porque se vocês fizerem isso, não há galardão naquilo que vocês fazem. Quando vocês jejuarem, não precisa mostrar para todo mundo, não mostre, não queira mostrar para os homens aquilo que você está fazendo. Então Jesus ele vem explicando para os discípulos a maneira como eles deviam agir. E aí ele começa a explicar, e ele chega na oração. E quando vocês orar, vocês vão orar assim: Pai Nosso. Aqui ele já está dizendo que o Pai não é só dele. Ele começa a dizer Pai Nosso, por quê? Porque Pai é de todos. Deus, ele é um Deus acessível para todos aqueles que o querem receber. Deus não faz acepção. Então ele já começa a falar: Pai Nosso, santificado seja o teu nome. Quando ele está explicando para os discípulos: olha, santificado seja o nome de Deus, ele está falando assim: olha, que o nome do Senhor seja valorizado em nós. Não está falando a respeito de, está falando de santificação, mas quando nós buscamos uma santificação, às vezes nós queremos vestir a santificação como se fosse uma roupa. E na verdade é um modo de vida, de nós caminharmos com Deus e tentarmos nos santificar e nos separar daquilo que é mal. Então ele está falando assim: olha, não desonre o nome de Deus. Santificado seja o teu nome. Não vamos desonrar o nome de Deus. Amém. Vamos santificá-lo. Glória a Deus. Aí ele começa a falar: santificado seja o teu nome. Venha, seja feita a sua vontade. Quando ele começa a falar: venha o teu reino e seja feita a sua vontade. Quando a gente fala de reino, irmãos, a gente fala de domínio. Então Jesus ele está explicando para os discípulos: olha, orem assim, que seja o seu domínio sobre nós. E não as nossas vontades que dominem, mas que seja a sua vontade a nos dominar. Que a sua vontade domine as nossas, que o seu reino seja sobre nós, que nós venhamos atrair o reino de Deus para a terra. Porque às vezes nós queremos o reino, esperamos chegar lá, né? Aonde na verdade nós como igreja podemos atrair o reino de Deus para cá. Nós podemos atrair o reino de Deus. Nós podemos viver sob o domínio de Deus e não sobre o domínio das nossas próprias vontades. Então, Jesus ele está ensinando os discípulos: olha, peça para que você não viva sobre o seu domínio ou sobre o domínio deste mundo, mas sobre o domínio e sobre o governo de Deus. Peça o governo de Deus sobre você. Então a gente vê que no começo dessa oração não se trata das nossas necessidades, não se trata daquilo que a gente quer, mas daquilo que Deus ele tem para nós, daquilo que Deus ele quer. Já começa a deixar a nossa vontade de lado e falar: seja feita a sua vontade e não a nossa. Então aqui já não tem espaço para nós. Aqui é o reino de Deus sendo estabelecido em nosso coração, em nossa vida. Então, quando nós vamos orar, nós já deixamos a nossa vontade para tomar sobre nós a vontade de Deus. E aí ele vai explicando. Quando ele fala do pão nosso de cada dia, ele está falando: olha, peça-o hoje. Não estejais ansiosos com o dia de amanhã, porque a ansiedade tem tomado conta dos corações nesses tempos. E a ansiedade nada mais é do que o excesso do futuro. É uma preocupação excessiva daquilo que nós não temos o domínio, daquilo que nós não temos o controle. E isso vai tomando conta de nós. Então, quando ele fala assim: olha, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, ele está dizendo: meus queridos,
Deus, Ele provê. Amém. Deus, Ele é a provisão de cada dia. Amém. Deus, Ele é o sustento de cada dia. Amém. Não estejais ansiosos com o dia de amanhã, com o que há vez de comer, com o que há vez de vestir. Sabei que o vosso Deus conhece todas as vossas necessidades e te supre em todas elas. Amém, Jesus. Então Ele vai inserindo isso no coração dos discípulos. E chega uma parte que já não se trata mais de Deus, mas de nós, das nossas necessidades. Ele fala: perdoa-nos, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E esse talvez seja um ponto difícil para nós, porque às vezes é fácil a gente perdoar uma palavra, é fácil a gente perdoar quando alguém fecha a gente no trânsito, é fácil a gente perdoar algumas coisas simples do cotidiano, do dia a dia. Mas quando é algumas coisas mais pesadas que vem na nossa alma, que fere, é difícil nós perdoarmos. É difícil você perdoar muitas vezes um abuso, é difícil você perdoar um homicídio, é difícil. Nós dependemos de Deus, nós dependemos da sua bondade, nós dependemos do seu sustento e da sua misericórdia, para que nós íamos conseguir fazer isso. Então aqui, Jesus, Ele já nos coloca em uma situação de entendermos quem nós somos. Olha, assim como você necessita ser perdoado, você também necessita perdoar. Amém, Jesus, glória a Deus. Assim como você vem a Deus orando, pedindo perdão pelas suas falhas, por aquilo que você não conseguiu, da mesma forma você também precisa perdoar. E eu gosto muito de falar de perdão, irmãos, porque foi algo que o Senhor capacitou para isso. Eu não vou contar o meu testemunho porque é muito longo, mas eu já vivi essa situação de perdoar e de depender de Deus para isso, de falar: olha, sozinho eu não consigo, né? A minha mãe morreu quando eu tinha 10 anos e eu vi o meu pai matar minha mãe dentro de casa. Então foi uma situação muito traumática para nós, né, para os meus irmãos. E aí liberar o perdão não depende só da sua força. É difícil, mas se nós estivermos dispostos a perdoar, o Espírito Santo de Deus, aquele que intercede por nós, aquele que trabalha em nós, Ele nos capacita para isso. Então, quando Jesus ele está falando sobre isso, Ele está falando: olha, você necessita vir diante de Deus pedir perdão. E dessa mesma necessidade que você precisa de ser perdoado, outros também precisam. Da mesma forma que você tem necessidade de ser perdoado, você também precisa aprender a perdoar. Na mesma medida. Então Ele começa a ensinar. E aí Ele fala assim: olha, não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal. Aqui Jesus ele está mostrando uma fragilidade do ser humano. Jesus ele está falando: olha, se não for o Senhor, se não for o Senhor para te sustentar, se não for o Senhor para guardar o seu pé, se não for o Senhor para te socorrer, a gente tropeça e cai. Então ore, igreja. Ele começa a explicar: orem para que os seus pés não se desviem. Ore para que o mal não chegue. Ore para que vocês não caiam em tentação. Orem. Ele começa a falar: orem, porque essa revela a nossa fragilidade, revela a nossa dependência. Porque quem somos nós, irmãos? Nós éramos como pássaros no laço do passarinheiro, como Davi, o salmista, fala. E nós escapamos porque o laço se quebrou. Pela bondade de Deus. Então ele começa a falar: orem. E quando vocês orarem, orem desta forma. Quando vocês orarem, perdoem, sabe, vigiem, creia que Deus é a provisão, tenha o governo de Deus sobre a sua vida. E agora que a gente aprendeu um pouquinho sobre oração, aí a gente volta para Moisés, porque havia toda essa situação, o povo estava sendo escravo, e tudo isso que eu falei nessa oração do Pai Nosso, esse povo teve que viver. Esse povo teve que aprender a perdoar. Eles tiveram que aprender a confiar em Deus. Eles tiveram a provisão de Deus. E quando Deus ele decide levantar Moisés, porque ele viu o clamor do povo, Deus ouviu o clamor, mas começou a movimentar.
assim que mudou a situação. Não foi tão rápido, porque quando Deus ouve o clamor do povo continuou trabalhando. E aí Faraó queria parar o povo de crescer. Falou assim, olha, vamos impedir esse povo de crescer, vamos matar todos os meninos. E Faraó dá uma ordem, e eu acho isso muito interessante, porque quando ele dá uma ordem para as parteiras, fala assim, olha, matem todos os filhos homens. Aquelas parteiras, a Bíblia vai dizer que elas não obedeceram, que elas temeram a Deus. Irmãos, não era uma ordem minha, não era uma ordem de qualquer pessoa, era uma ordem do Faraó. Se você se negasse a qualquer ordem do Faraó, era morte, não tinha conversa. Você estava desobedecendo o Faraó, que era o máximo naquela época. Mas a Bíblia fala que elas decidiram temer a Deus. Elas temeram a Deus. Então elas não fizeram isso. Faraó poderia ter matado elas, mas eu acho interessante quando Deus ele está no domínio, que foi a oração que nós falamos, venha o teu reino, venha o teu governo, e quando Deus ele está governando, nada foge do controle. E aí ele chama as parteiras e ainda pergunta, por que vocês não fizeram aquilo que eu falei para vocês fazerem? Eu não mandei matar, por que vocês não mataram? E as mulheres, elas respondem assim, ó Faraó, você não sabe da situação. Essas mulheres hebreias, elas são diferentes das egípcias. Quando a gente chega lá, elas já deram a luz naturalmente. Não tem o que fazer, elas não precisam de parteiras, elas não precisam de nós, porque elas são fortes. Elas são fortes e estão cheias de vigor. E antes que a gente chega, elas já deram a luz. E quando a Bíblia fala dessas mulheres hebreias, nós podemos dizer que é a igreja do Senhor. É uma igreja que gera e é uma igreja que dá luz. E é naturalmente, nós geramos e é naturalmente, nós não precisamos forçar, irmãos. É naturalmente, Deus ele dá o crescimento. E antes que alguém chegue para impedir, a gente traz a luz. Porque a igreja precisa gerar. Uma igreja, ela não pode ser impedida de gerar. A igreja que está sob o domínio de Deus, ela não é impedida de gerar. Glória a Deus, Pai. Aleluia. Então as mulheres davam a luz. E entre essas crianças que elas não mataram estava Moisés. E a gente conhece a história que a mãe tentou esconder Moisés durante um tempo, não conseguiu, colocou no rio, tal. E Moisés ele cresce e de repente Moisés tem que ir embora, foge, vai para o deserto, porque Deus queria forjar Moisés. Moisés tinha aprendido os costumes do Egito, só que aquilo que Moisés aprendeu foi só para livrá-lo da morte. O que Deus tinha para ensinar ele era outra coisa. E quando Deus quer ensinar o crente, Deus manda para onde? Para o deserto, né? Mandou Moisés para o deserto. Quando Moisés ele vai, ele fica na casa de Jetro, naquela situação, Moisés ele vai aprendendo. Foi um tempo de Deus com Moisés. A Bíblia não fala muita coisa do que aconteceu com Moisés nesse deserto, mas fala sobre uma coisa, sobre a sarça. E todos nós temos uma sarça na nossa vida. Em algum momento todos nós vamos nos deparar com uma sarça, porque este é o propósito de Deus. E quando Moisés se depara com essa sarça, que ele vê de longe pegando fogo, o que chama a atenção dele é que ela não se consumia. Eu acho interessante, irmãos, porque Moisés chegou ali, talvez a sua vestimenta tinha mudado, mas a sandália ainda era a sandália do Egito. E naquela época, toda pessoa que tinha uma sandália no Egito, na sua sandália tinha um deus do Egito, tinha um deus marcado. Quando Moisés chega diante de Deus, e Deus a voz fala com ele, olha, tira a sandália dos seus pés, porque até aqui você chegou com ela, mas daqui em diante você tem que tirar, porque havia um Deus ali, e diante do nosso Deus nada fica, irmãos, nada fica, nós precisamos tirar. Há situações, existem coisas em nós que nós venhamos carregando durante toda a nossa caminhada, mas chega um determinado momento quando Deus nos chama que nós precisamos tirar. Aleluia. E Deus ele fala, até aqui você veio. Sim. Que nem Pedro, até aqui você trouxe a espada. Mas chega uma hora que Deus ele
nós precisamos tirar. Aleluia. Aquilo que nós estamos carregando, Verdade. velho, no passado, que nós queremos trazer, e nós insistimos em trazer aquilo que não é para trazer, que é bagagem, que é para deixar lá, e nós queremos trazer durante toda a nossa caminhada. E às vezes o Senhor permite, irmãos, mas tem situações que nós precisamos tirar. Por quê? Porque Moisés, ele tinha o cajado ali, mas não tinha autoridade. A autoridade só veio quando ele tirou aquela sandália e se achegou no propósito de Deus. Aleluia. Então existem coisas, irmãos, que nós precisamos tirar para nós alcançarmos mais de Deus. Amém, Jesus, eu creio. Existem situações, marcas em nós, que nós precisamos deixar para nos achegar mais a Deus. E quando nós falamos de situações, de marcas, eu falo aqui dentro, irmãos, no interior, porque quantos de nós trazemos tantas coisas, estamos tão carregados, estamos tão cheios daquilo que vem nos afligir durante toda uma vida, mas Jesus, ele tem um fardo leve para nós hoje. Aleluia. Jesus, ele quer que nós venhamos deixar, porque o propósito de Deus é maior. É maior. Lembra daquela mulher, quando o Eliseu, ele vai, a mulher de Sunem, e aquela mulher faz um quarto, porque ele queria profeta, e ela fala assim, olha, aí vai o homem de Deus, vamos fazer um quarto para ele. Ela fez um quarto para ele, e ela deixou lá, ele veio, ficou, ele se sentiu tão bem com aquilo, que ele falou assim, o que eu posso fazer para agradar essa mulher, né, para compensar, para honrá-la? E aquela mulher, ela falou assim, irmãos, eu não preciso de nada, está tudo bem. Ela falou desse jeito, porque ela era uma mulher bem sucedida na época. Só que Geazi observou e viu que ela não tinha filho, e falou assim, olha, essa mulher não tem filho. Ela não tem filho. E ele falou assim, pois ela vai gerar, e ela vai ter um filho. Tá bom, Deus fez assim. Só que na época, uma mulher que não tinha filho, ela era desprezada pela sociedade. Então, quando essa mulher fala assim, está tudo bem, não estava tudo bem, porque faltava alguma coisa. Sim. Só que ela já estava tão acostumada com aquilo, estava tudo bem para ela aparentemente, porque tem situações na nossa vida, irmãos, que é assim, a gente já não quer mais tocar no assunto, a gente já não quer mexer mais, então a gente fala que está tudo bem, porque a gente não quer mais nem lembrar, deixa para lá, está tudo bem, mas não estava. E aquele menino, ele veio a falecer. Quando veio a falecer, ela colocou no quarto do profeta e ela foi de encontro ao profeta. Ela falou assim, olha, o menino está lá, contou toda a história. E ela trancou a porta com aquele menino lá. E as pessoas perguntavam para ela, está tudo bem? Ela falou, vai tudo bem, vai tudo bem. E o Senhor, ele está falando para nós aqui hoje, quantas vezes nós fazemos isso na nossa vida? Nós colocamos uma roupa, viu, irmãos? Colocamos um sorriso no rosto e saímos dizendo que está tudo bem. Está tudo bem. Só que Deus conhece o que você deixou no quartinho. Deus sabe aquilo que você deixou morto lá no seu quarto. Aquilo que você fechou com chave e não abre para ninguém, que ninguém conhece, que ninguém sabe, que está aqui dentro, que já morreu, e você está falando, está tudo bem, mas Deus, ele está falando nessa noite, eu quero entrar lá. Aleluia. Eu estou entrando aonde ninguém conhece. Amém. E eu tenho poder para ressuscitar aquilo que está morto. Sim, eu creio. O Senhor, ele quer nos curar, irmãos. Verdade. Viu? Porque às vezes nós saímos seguindo, fazendo a obra, cantamos, glorificamos a Deus, como se nada tivesse acontecendo. Mas aqui dentro existem lacunas na nossa alma, existem feridas que precisam ser tratadas. Aleluia. E o Senhor, ele quer curar. Amém. Porque o propósito de Deus é maior. Amém. Eu E creio. nós precisamos estar curados, Sim, irmãos. Pai, verdade. Nós precisamos aprender a perdoar. Amém. Nós precisamos aprender a entender que nem tudo é culpa de todo mundo. Sim. Que Deus, ele está no controle da situação.
E Moisés, ele voltou. Sabe qual era o propósito de Deus? Que Moisés entrasse para o Egito pelas portas, porque Moisés saiu fugido do Egito. E Deus não tem nada com ninguém que foge, irmãos. Aleluia. Deus queria que ele voltasse pela porta para libertar o povo. Há um povo que precisa de libertação e Deus quer nos fazer entrar pela porta. Aleluia. Deus quer nos fazer entrar para arrancar o povo do cativeiro. Mas para isso o Senhor precisa tratar conosco primeiro. É verdade, Pai. Para Deus ouvir a nossa oração e movimentar o mundo espiritual em nosso favor, Deus precisa tratar comigo e com você primeiro. Sim, Pai. Aleluia. Nós precisamos entender que nós precisamos estar na posição de Deus. E a posição de Deus nem sempre é a que nós queremos ou a que nós achamos. Mas o Senhor Ele quer tratar conosco, para que nós venhamos libertar o povo, porque não se trata só de nós. Deus não fez tudo isso com Moisés porque queria só Moisés. Deus tinha um povo, Deus tinha ouvido a oração de um povo, e há um povo que clama, irmãos. Há um povo clamando, e Deus ele ouviu a oração, e Deus ele quer contar comigo e com você. Mas para isso nós precisamos estar à vontade de Deus, seguir o curso de Deus, viver o querer de Deus, para que o Senhor ele cumpra a sua vontade em nós e nos leve. Nós precisamos estar são, irmãos. Nós precisamos estar com a mente boa, porque hoje em dia o ataque do inimigo é aqui, ó. É aqui, a perseguição está aqui. E nós precisamos estar revestidos. Nós precisamos entender quem nós somos, para entender quem Deus é em nós. Aleluia. Para que o Senhor cumpra a sua vontade em nós. Porque o propósito de Deus nunca vai se tratar só de mim e de você. E quando nós entendemos isso, aí os milagres vêm. Aí a provisão vem. Aí os sinais nos seguem. Aí Deus confirma os nossos passos, porque a Bíblia fala que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Então aí o Senhor ele começa a fazer e a desenrolar, e nós vamos entender no meio do curso qual é o seu propósito. E aí quando ele fala vai, nós não tememos, porque ele fala assim, vai, porque o eu sou é contigo. E quando ele fala assim, olha, diga ao povo que o eu sou te enviou, é porque todo Deus tinha nome naquela época. E quando o homem, ele sabia o nome do seu Deus, era uma forma que eles tinham de ter controle sobre o Deus deles. Era pelo nome. Quando eles sabiam o nome, eles tinham controle, eles faziam o que eles queriam. Só que Deus não. Deus tem o controle e ninguém tem controle dele. Então ele fala assim, olha, quando perguntarem meu nome, diga que eu sou. Eu sou aquilo que você precisa. Eu sou pai, eu sou mãe, eu sou provisão, eu sou pão, eu sou água. Eu sou aquilo que você necessita. Então, que nós iremos entender o propósito de Deus. Deus, ele ouviu a oração e ele respondeu. Mas ele respondeu quando tudo estava sob o seu governo e sob o seu controle. E quando havia uma obediência, porque o povo ouvia e obedecia. Amém. Quando nós obedecemos, irmãos, o Senhor, ele se agrada de nós. E ele cumpre as suas promessas. Então, que nós venhamos entender, que nós venhamos, quando orar, não orar só olhando as nossas necessidades, irmãos. Não só olhando as nossas necessidades, mas que nós venhamos ver primeiro a vontade de Deus. Que nós venhamos conseguir entregar as nossas orações, que nós venhamos realmente conseguir enquadrar a nossa oração neste modelo que Jesus ensinou. É difícil, irmãos. Eu acredito que é uma caminhada com Deus, é uma coisa processual. Né? A gente não vai sair daqui agora e lá no auge. É processual. Mas o Senhor, ele nos ajuda nessa empreitada. O Senhor, ele nos ajuda e nos ensina dia a dia, porque a oração, ela é isso. A oração, ela é diálogo com Deus. Então, quando eu entro para orar diante de Deus, eu preciso entender o que eu estou fazendo. Eu estou pedindo ou eu estou conversando com Deus? Eu estou só pedindo ou eu estou abrindo meu coração para Deus? Porque a oração é isso, é eu conversar. E ninguém conversa sozinho, né? Assim, não, tem gente que conversa. Mas, geralmente, quando você conversa com alguém, você fala, mas você também ouve. São duas vias, né? E às vezes nós
Estamos tão aplicados só em falar, e quando chega a parte de ouvir, a gente já levanta e sai. Mas que nós íamos dar ouvido ao que o Senhor quer falar para nós. Porque o Senhor, Ele já sabe o que está no nosso coração. Mas e nós? Sabemos aquilo que está no coração de Deus? Nós estamos ouvindo o que está no coração de Deus? Então que nós venhamos estar sensíveis a isso, irmãos. Que nós venhamos deixar Deus nos moldar. Que nós venhamos deixar Deus Ele trabalhar e acreditando que Deus Ele ouve a oração e que Deus Ele responde no tempo certo. E quando Deus Ele responde, há vitória, há milagres, há provisão. Deus Ele não nos deixa retroceder, porque aquele povo, quando chegou a gente no mar, queria voltar para trás. Porque tem hora, irmãos, que a gente olha e fala assim: rapaz, eu acho que eu vou ter que voltar. Se não é Deus, irmãos, se não é Deus prover e abrir o mar, a gente é consumido pelo inimigo. Mas Deus Ele abre o mar, Deus Ele provê, Deus Ele entra, Ele muda a história, Ele muda o quadro, Ele trabalha por nós. Então nós precisamos confiar que o Senhor é aquele que ouve e responde, porque não rejeita o coração contrito. Então que nós venhamos deixar Deus trabalhar. Se você tem orado, e hoje eu vou terminar, se você tem orado, confie e espere Deus responder, porque é difícil nós esperarmos. Às vezes nós oramos e nós já queremos levantar e tomar várias atitudes, mas confie em Deus e espere a resposta. E espere a resposta. Enquanto você estiver esperando, você persevere, continue, não pare, não desista, não murmure e continue batendo pé. Eu vou continuar aqui até Deus responder, porque uma hora a resposta vem. Quando a resposta vem, irmãos, não há faraó, não há nada, não há morte, não há escassez, não há nada que impeça o agir e o mover do nosso Deus. Amém, Jesus, eu creio. Então que nós venhamos confiar. Eu creio, Jesus, eu creio. Eu espero que os irmãos tenham entendido. Uma mensagem muito simples, irmãos, porque eu não sou pregadora. Mas eu vim aqui porque o Senhor colocou essa palavra no meu coração, para dizer para vocês: orem e esperem. E quando você orar, creia que primeiro busque o reino de Deus. Primeiro busque estabelecer a vontade de Deus em nós, para depois apresentar a Ele as nossas necessidades. E creia que assim como Deus foi com Moisés no meio daquele povo, um povo difícil, irmãos, não era um povo fácil, era um povo difícil, porque nós somos, né? Nós somos, quem é bom assim, eu não sou. Nós somos difíceis, mas Deus Ele sabe como lidar com qualquer um. Deus Ele sabe como lidar com temperamentos de pessoas. Deus Ele sabe, Ele molda a nossa vida segundo a tua vontade. Deus Ele sabe tanto lidar conosco que quando a Bíblia fala que Jesus gostava de passar na casa de Lázaro, Marta e Maria, e se nós observarmos a vida deles, a gente vai ver que cada um dos três tinha personalidade totalmente diferente. Maria era de um jeito, Lázaro de outro e Marta de outro. Mas Jesus sabia como falar com cada um. Jesus soube como agir com cada um no tempo certo. Porque Deus sabe como tratar comigo e com você. E às vezes nós nos reprovamos, né, irmãos, por causa do nosso jeito. Nós achamos que Deus reprova tudo em nós. Nós achamos que Deus não gosta disso em nós, não gosta daquilo, não gosta daquilo outro. E na verdade Deus Ele não nos reprova. Deus Ele sabe como agir com cada um de nós. E Deus Ele vai nos ensinando o que acrescentar e o que tirar. Viu? Então guarde isso no seu coração. Deus, Ele tem uma ferramenta certa para cada um de nós. Deus, você não é problema para Jesus. Amém, irmãos? Você não é problema para Jesus. Se você é mais esquentadinho, mais calmo, Jesus sabe como tratar com você. Jesus te leva para o deserto, tá tudo certo. Lá Ele te encontra, Ele prepara uma salsa para você. Então não desista. Eu falo isso porque quantas vezes nós nos sentimos inferiorizados? Achamos que é só na vida do outro, que Deus só vai fazer no outro, que nós somos assim, assado. Não, irmãos. Deus Ele faz quando Ele quer, do jeito que Ele quer. Amém. O que
que Deus ele quer em nós é sinceridade. É que nós venhamos apresentar a Ele quem nós somos, sem ter medo de, sabe, de dizer, olha, eu sou assim mesmo, Jesus. É isso aqui que eu sou, mas eu creio que o Senhor pode dar uma melhorada. Aleluia. Só Ele, se não for Ele, ninguém mais. É verdade. Sabe? E às vezes a gente tem medo de, como se Deus não soubesse quem eu sou, quem você é. Deus já sabe quem nós somos, irmãos. Nós aqui não sabemos. Às vezes Ele precisa pôr um espelho na nossa frente, pra gente ver que a gente não é tão bonzinho, não é tão santo como acha. Então deixa Deus tratar com você. Olhe para você e se valorize. Olhe para você e se ame. E fala assim, realmente o Espírito Santo habita na minha vida. Há um valor em mim. O Senhor pagou um preço alto pela minha vida. E quantas vezes nós desprezamos isso? Sim, Pai. Quantas vezes nós desprezamos aquilo que Jesus fez? Nós olhamos no espelho e dizemos, estou muito assim, muito daquele jeito, muito assim. Não, irmãos, você é linda. E eu não sei porque eu estou falando isso, na verdade eu sei. Viu, irmãos? Tem pessoas aqui que precisam ouvir. Você é linda e Deus te ama do jeito que você é. Você está entendendo? E muitas vezes a gente se olha e fala assim, olha, eu não sou, mas Jesus, Ele manda eu dizer isso. Você é linda e você tem um valor diante de Deus. Aleluia. Deus, Ele te ama do jeito que você é. E você não precisa de mais nada, só dele. Amém? Então eu vou encerrar. Eu quero encerrar, mas eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Aleluia. Porque Deus, Ele quer tratar com alguém nessa área. Você que olha para você e está se sentindo inferiorizado, achando que você não tem valor. Jesus, Ele está falando, minha serva. Oh, la manchora mandaraba, sube que me andarabassia. Há um valor que eu depositei em ti. Le manchora mandaraie. E esse valor excede de rubis. Le manchora andaraba, sube que me assia. Olha, eu te amo. Tu és preciosa para mim. O inimigo lançou uma seta no teu coração para dizer que você não é nada. Mas eu digo, tu és minha amada, minha noiva, e eu não desisto de ti. Deus lindo. Meu Deus, maravilhoso é o teu nome, Jesus. Eu te amo, Jesus. Então eu quero agradecer a minha oportunidade, irmãos. Que Deus abençoe vocês e fique com essa palavra. Creia que Deus, Ele responde oração. Aleluia. E que Deus, Ele cuida de nós. Amém. E que Deus, Ele vai entrar no nosso quartinho. Você querendo ou não, Deus, Ele vai entrar e vai começar a mexer em áreas aqui dentro, irmãos. Eu creio, Pai. E quando Deus, Ele começa a movimentar aqui, começa a sair para fora. Então não se assuste, porque é Deus que está trabalhando. Viu? É Deus que está trabalhando. E quando Deus, Ele fala que vai tratar dentro de nós, Deus, Ele trata. Viu? Às vezes existem coisas que nós nem sabemos que está. E eu vou falar rapidinho. Uma vez eu tinha uma plantinha em casa. Eu acho que contei isso lá na pastora. E essa planta, todas as plantas que vinham na minha casa morriam porque eu não sabia cuidar de planta. E aí eu até orava pelas plantinhas assim, Senhor, como eu não consigo cuidar de uma planta? Né? Uma coisa tão simples, mas eu não conseguia, morria. Chegava em casa, morria. E o meu filho trouxe uma plantinha, um pé de beterraba. E eu coloquei na janela e aquela florzinha começou a crescer. E eu fiquei muito animada, porque eu falei, nossa, que vitória, tá crescendo o pezinho de beterraba. Tava ficando tão bonitinha, sabe? Eu fiquei super feliz, eu me achei assim. Na hora, irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele veio falando comigo, ele falou assim, tá lindo. Tá, que bênção, né? Tá que nem você. Aí eu falei, nossa, que bom, né? Tá bonitinho. Só tem beleza, mas não tem fruto nenhum. Irmãos, aquilo bateu em mim. Tipo assim, se você olhar, ela só tem a folha, mas não tem a beterraba. Tá que nem você. Só beleza, mas não tem fruto. E aquilo me preocupou. E Deus falou assim pra mim, eu quero te curar. Aleluia. Eu falei, meu Deus, mas o que mais que o Senhor quer me curar? E tá tudo certo. Eu fiz que nem a mulher do quarto. Tá tudo certo. Tá tudo maravilhoso. E Deus falou, não. Você colocou um band-aid aí, minha filha. Mas se eu tirar, tá tudo sujo.
Eu quero te curar. Entra no teu quarto, dobra o teu joelho e confessa, porque enquanto você falar, eu vou te curar. E eu comecei a orar, irmãos. Comecei a orar. E o Espírito Santo começou a trazer o que estava lá dentro, irmãos. E eu comecei a falar assim, mas isso, na época da escola? Não! Isso daí eu nem lembrava mais. Deus falou, é isso, coloca pra fora, minha filha. Começa a falar, e eu comecei a orar. Eu falei assim, Deus, lembra? Senhor, quando fizeram isso comigo, isso, falaram assim, isso me machucou, irmãos. Eu comecei a chorar. E comecei, Deus falou assim, é isso, enquanto você desabafa, enquanto você põe pra fora, eu te curo. E eu estou te curando agora. E a presença de Deus tomou aquele quarto, irmãos. E Deus, Ele começou a tratar comigo. Não foi só ali, foi um processo. Mas Deus, Ele começou a me curar de coisas que eu nem sabia mais que estava ali, mas estava. E eu estou falando isso por quê? Porque às vezes nós achamos que está tudo bem, mas não está. Viu? Porque quando nós estamos curados, irmãos, nós não sentimos dor. Eu tenho uma cicatriz aqui no meu braço, eu não sinto nada. Você pode apertar, mexer. É cicatriz. Foi curado, não dói, você não sente nada. Agora, quando você fala de algo que te traz dor, quando você não quer nem falar, porque já te dá vontade de chorar, você não foi curado. Você precisa da cura. E o Senhor, Ele quer nos curar. Ele quer entrar em áreas que ninguém entra. E Ele quer nos curar, para que nós venhamos libertar o seu povo. Então que vocês venham tomar posse. O Senhor, Ele vai começar a curar. Ele vai começar a tratar com os nossos traumas, com situações indesejadas que às vezes nós não queremos nem falar, nem lembramos, mas que está aqui, ó, e aqui. O Senhor, Ele vai começar a tratar conosco. Então que nós venhamos descansar no Senhor e deixar o Senhor agir, porque a vitória é nossa. E nós entraremos pela porta da frente e veremos os sinais de Deus. Amém? Deus abençoe os irmãos. Pode orar. Pode terminar em oração. Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa noite. Porque nessa noite o Senhor está iniciando um processo de cura. Senhor, em nossos corações, ó Pai. Senhor, e da mesma forma que a fé vem pelo ouvir, Senhor, nós também precisamos confessar, porque quando nós falamos, o nosso cérebro entende e escuta e toma isso como uma necessidade. Senhor, então nós precisamos declarar, Senhor. E quando nós colocamos para fora, o Senhor, Ele age por dentro. Senhor, então nós te pedimos nesta hora, vem, Senhor. Vem sobre as nossas feridas. Vem sobre a área, Senhor, da nossa vida que precisa da tua cura, Jesus, que precisa do teu operar. E trabalha em nós, ó Pai. Nós te pedimos, Senhor. Jesus, firma os nossos passos e nos ajuda a deixar aquilo que precisamos deixar para trás. Nos ajuda a não ficar carregando, Senhor, coisas desnecessárias que não fazem bem para a nossa caminhada. Nós te pedimos, Senhor, para que nós venhamos ver a tua glória. Senhor, manifeste em nós, nos nossos dias, Senhor, os teus sinais e a tua glória. Senhor, nos ajuda, Senhor, a entrar pelas portas, Senhor, das nações. Senhor,